Galera, o Slash tá voltando e tirando mais uma obra da caixinha. Essa os mais antigos vão lembrar, é uma história muito foda onde o cara, sem ser o mais forte ou o mais talentoso, conseguiu chegar ao fim do mundo. Mas ele recebeu uma segunda chance para se tornar foda e descer a paulada em todo mundo. Então pode confiar e se inscrever no canal para o tio Slash chegar nos tão sonhados 200k. Então é isso e vamos embora pro vídeo. A história começa falando que ele encerrou o jogo. Tudo isso porque há 10 anos atrás esse mundo virou o palco de um jogo. Os humanos se tornaram jogadores deles e tinham que matar monstros para sobreviver. As missões eram dadas pelo Game Master, conhecido como GM, e quem se divertia com esse jogo com certeza não eram os humanos, e sim seres distantes no céu, porque haviam deuses que assistiam aos jogos e usavam seus jogadores favoritos como seus próprios avatares, e havia aqueles também que participavam pessoalmente do jogo, e como resultado a raça humana foi destruída, e por isso ele estava pensando que esse jogo é um lixo, já que ele pelo menos queria ferrar aqueles malditos que fizeram isso com eles. Mas no final havia apenas uma forma para se salvar do fim do mundo, que era escapando por um buraco no céu. Porém tinha uma regra, que avatares de deuses não podiam atravessar o buraco, e o nosso amigo aqui infelizmente era o personagem de alguém. Então aquele safado deve ter rido muito enquanto ele era lançado para a morte. Até que nessa hora surge uma tela falando que ele conquistou o final ruim, o mundo solitário, e vem parabenizando ele por zerar as missões sozinho, e também o obrigado por jogar esse jogo muito bom, né? Com certeza. Daí ele puto enfiava a espada na tela porque agora ele iria acabar com o seu sofrimento. Mas na mesma hora outra tela surgia falando que ele desbloqueou a loja de DLC e pode comprar produtos com os pontos que ele acumulou durante toda a sua trajetória. E aí ele já levantava perguntando o que era isso. E lá tinha a tão esperada segunda chance, que permite você reiniciar o jogo com benefícios. E vendo isso ele já pensava se os deuses sabiam de um negócio desses, porque não é possível que eles mandaram isso pra ele, já que essa é uma carta coringa que só pode ser ativada depois do fim, é algo muito maluco. E pra provar que isso não é uma ilusão, ele foi comprando, porque dessa vez vamos virar esse jogo de cabeça pra baixo. E como ele precisa de apenas 1 milhão de pontos, foi de boa, já que durante o jogo ele acumulou 1.700.000 pontos. Daí quando ele comprou a segunda chance, tudo começou a flutuar com o sistema desejando boa sorte no jogo. Depois dessas palavras, a vida dele mudou, ele acordava deitado em um banco de uma praça, e a primeira coisa que ele foi olhar era a janela de status, mas não tinha nada, até que uma mina vem chamando por ele, e essa é a Han Ji-soo, uma amiga próxima que ele conheceu no colegial, e mesmo sendo mais nova que ele, ela é boa em cuidar dos outros e sempre falava com ele até o final. Ela veio perguntando se ele jogou a noite toda, porque se continuar assim as notas dele vão ficar péssimas, mas de todo jeito ele não tem importância estudar agora, já que o fim do mundo está próximo. E segundo ela, hoje é 17 de agosto, o dia em que todos foram levados para o começo do jogo onde tudo se inicia. Até que a Ji-soo vem perguntando se ele tava bem, porque tá meio lerdo hoje. E claro que tamo naquela, né? E ela já vinha falando que as aulas voltam na próxima semana, enquanto ele fica grato por ela sempre se preocupar com ele. Daí nessa hora, um mano chamado de Lee Jong-un aparecia, e esse aí é o mano que deu em cima da Ji-soo sem se preocupar que ele tava do lado. E olhando bem, tem uma grande chance desse cara nem ter sobrevivido na primeira fase do jogo. Ela tava ali falando que ele não precisa sair por causa dele, mesmo que ele odiasse aquele cara. Mas atualmente ele nem ligava pra isso, porque na sua mente já se passaram 10 anos. E com essas palavras, gritos começaram a sair de todo canto, já que uma onda de goblins começou a aparecer. Alguns achavam que estavam filmando uma novela da Globo ali no meio. A Ji-soo até queria ir lá ver junto, só que o Serhan mandava ela ficar aqui um pouco mais, porque 10 anos atrás ele foi ver esses monstros junto com ela e não deu nada bom, já que todo mundo que juntou em volta começou a ser fatiado um atrás do outro pelos goblins. Então a cambada desesperada começava a fugir. Os goblins foram atrás daqueles que pareciam mais fracos, porque quando você vira as costas para um goblin é o mesmo que pedir para morrer, já que eles estão apenas se divertindo mandando geral de base. E como tava ficando perigoso, o Serhan já vem pegando ela para sair daqui, mas nessa hora aparece um bem na sua frente. A Ji-soo se joga para proteger, enquanto ele pensava que na primeira rodada ele ficou congelado de medo e o sangue vermelho espirrava em todo o seu corpo. Naquele tempo ele deixou a Ji-soo para fugir sozinho, só que dessa vez vai ser diferente, porque ele é o jogador que viu o fim do mundo, e por isso ele já vem desviando e sentando a porreta na cara dele. Ele pegou a faca do jeito malandro e já sentou no Goblin, porque dessa vez vai ser diferente. E como ele matou uma nova DLC está disponível. Ele recebeu o bônus da primeira fase, o acesso à comunidade, e esses pontos que você ganha poderão aumentar a sua força
força e até comprar itens que ele quiser usando as regras básicas desse mundo que virou um jogo de tabuleiro. E como primeiro ele recebeu 300 pontos que foram adicionados junto com aqueles 700 mil, daí ele tava ali, meu Deus, porque usando isso ele vai ser literalmente aqueles novatos riquinhos de RPG que sai comprando todos os itens. Nessa hora, uns olhinhos começaram a aparecer no céu falando que todos foram convidados para o jogo de Deus, e de agora em diante todos eles serão jogadores que devem completar missões, e caso eles não consigam, eles vão receber uma punição. Para mais informações, consulte a ajuda. Enquanto geral lá embaixo tava pensando em que porra era essa. Voltando no Serran, ele tava pensando que se aumentar as suas skills muito rápido, ele vai acabar chamando a atenção dos deuses, e por isso ele deve ser cuidadoso, já que eles vão monitorar tudo com esses olhos, porque essa parada que fica voando é um observador, os olhos dos deuses e do GM, e se ele começar a parecer suspeito, pode afetar a dificuldade das missões, e nesse caso ele só pegava o Goblin que tava correndo, enquanto a Jessou falava que é difícil entender, mas essa não parece a realidade que eles conhecem, e por um certo ponto ela tá certa, e também muito mais calma nessa situação, só que ela dizia que é ela que tem que dizer isso, porque o Serran tá muito calmo, além de ter mandado aqueles monstros de base rápido. Daí nessa hora vem mostrando a missão principal, escape do campus da faculdade com um tempo limite de 2 dias, e por isso agora incontáveis goblins vão atacar os humanos e eles precisam fugir ou passar a faca para sobreviver. Cada jogador receberá uma recompensa diferente baseado nas suas realizações, e o Serran vendo isso já pensa que vai ser muito fácil, e vem chamando a Jessou pra sair daqui porque os goblins começaram a caçar os humanos. Então os dois foram correndo no meio do mato enquanto eles estavam sendo perseguidos, até que lá na frente os dois pararam com a Jessou perguntando sobre as outras pessoas, mas segundo o Serran vai ficar tudo bem, já que um goblin é semelhante a um homem adulto, ou seja, se os humanos estiverem em grupos, pelo menos até os Hobgoblins chegarem. E aqui na frente, aonde eles chegaram, é uma zona segura. Durante a sua primeira rodada ele conseguiu se arrastar correndo e por sorte chegou nesse lugar, e como esse mundo virou um jogo, precisa ter áreas onde os monstros não podem entrar, e como a cambada não conseguiu passar, os bichos estavam indo embora de novo, enquanto a Jessou tava ali aliviada porque tava viva, mas na cabeça do nosso Serran ele tava pensando que precisa equipar bem a Jessou para poder sair daqui rápido, pelo menos o suficiente para ela poder caçar um Goblin. Então em outro canto tinha 2 malucos correndo deles, até que a Jessou chegou torrando os dois na faca, porque 3 horas antes, o Serran pensava que tinha muitos olhos o observando, e o único motivo desses deuses vagabundos assistirem isso é porque era divertido, já que os filha da mãe escolhem os seus jogadores e usam eles como se fossem um avatar aqui dentro do jogo. Eles vão assistindo eles fazendo missões e se diverte com tudo isso. E também tem o GM, conhecido como Game Master, e eles são as pessoas que gerenciam e enviam as missões. E esse que tá bem ali na frente é o observador pessoal do GM da Coreia, o Akaters. Então, para disfarçar e mostrar ser inútil, o Serran deitou no chão até o bicho ir embora. E depois ele veio dando uma olhada no sistema, que fez mó barulhão, mas parece que só ele pode ver isso mesmo. E nessa tela tinha até um negócio que parecia mais um computador flutuante, porque essa é uma comunidade usada pelos deuses com sala de bate-papos, artigos sobre jogadores. Daí ele botou para entrar em uma sala de bate-papo, e o povo lá se perguntava quem é o anônimo que entrou, porque ele não se apresentou, enquanto outros brigavam por ter o seu anonimato. Mas o Serran estava impressionado, já que esses bichos sem vergonha estavam falando sobre a situação e qual jogador cada um estava querendo. Só que agora é hora de checar outra coisa importante. Vem aparecendo uma mega tela mostrando vários itens de qualidade, pena que alguns ainda estão bloqueados, já que para desbloquear ele tem que completar as missões do sistema. E procurando mais coisas, ele achou um negócio chamado de pacote multiplayer, um cubo que faz ser possível criar um grupo com pessoas custando 20 mil pontos. E como o maluco é pai rico, né? Ele tem muito dinheiro para gastar, ele foi lá e comprou pra nós. Até que ali na frente tinha um grupo se juntando falando que é possível matar esses monstros. Então eles foram pra cima dos goblins doidos, enquanto a Jessou perguntava se eles vão continuar por aqui. E na verdade eles já vão começar a avançar. Ela tava ali ufa porque tá começando a ficar com fome, e o Serran achando estranho que a bicha tá calma demais. Só que antes de ir ele entregava essa faca que ele pegou antes pra ela usar e se defender. Daí ela ficou se perguntando se ele é o mesmo Serran Opa que ela conhecia, mas de qualquer forma ela agradece e fala que vai usar isso muito bem. E também veio dando um broche VIP que aumentava a velocidade de regeneração e ainda aumentava o seu ganho de pontos. E ele só fala que pegou isso depois de matar um Goblin, aquele famoso miguezinho, mas na verdade essa belezinha custou 10 mil pontos na loja de DLC, e mesmo sendo caro vale a pena porque morrer ainda é o fim da linha nesse mundo. E
seguir nesse sentido vale a pena pagar mais caro com um bônus desse. Até que na hora que eles estavam saindo da zona segura, ele falava pra Jisoo focar na defesa. Agora mostrando os deuses, eles estão rachando o bico com os humanos porque eles estão morrendo enquanto pede para que Deus os salvem. E segundo o deus que gerencia a Coreia, tem um cara no seu distrito bastante habilidoso. E agora voltando nos dois, eles estavam em cima de um prédio porque o Serhan tem um plano. Daí a Jisoo desce indo pra cima dos goblins enquanto ela se lembrava do plano, porque quando tem uma grande quantidade de goblins, normalmente tem um líder conduzindo eles, e por isso o líder dos goblins deve ser o boss dessa missão. Então se não matarem ele, vai ser difícil escapar daqui. E assim, lá foi a Jisoo correndo dos goblins usando seu perfume da tentação, uma poção que atrai monstros fracos que estão ao seu redor. E o plano era levar eles de um lado e que quando estiver prestes a ser capturada, usar a poção de invisibilidade e deixar o resto com o Serhan. Daí na hora que ela ia usar a poção, ela viu que aqueles dois caboclos estavam correndo lá embaixo pedindo por ajuda. E lembrando sobre o que o Serhan falou, ela aparece lá embaixo torando o primeiro goblin na porrada. O cara lá atrás estava espantado porque a mulher chegou mandando a faca no bicho, e ela só mandava aquele famoso cala a boca e agradece. Só que nessa hora o seu corpo ficou estranho e ela foi perdendo as forças. Agora fudeu porque todos os goblins estavam vindo na direção do Serhan, mas de todo jeito ela decide que não vai deixar isso acontecer. Enquanto lá no Serhan ele achou o boy secreto, pensando que já faz uns 10 anos, e na mesma hora o bicho olhou naquela cara de eu vou te pegar e veio com a mãozona pra cima. Daí o Serhan pulou lá em cima e veio caindo bem no ombro do monstro. Ele vinha acertando um socaço, destruindo os olhos dele e já pulando pra trás, porque a espada desse bicho não vai fazer muitas vítimas como na primeira vez. Com 10 pontos de força ele pegou e lançava uma pedra no bicho e já veio lançando com a espada dele, e desse jeito ele eliminou o boy secreto dessa fase. Ele adquiriu o cinturão do Hobgoblin e recebeu 500 pontos, e vendo isso ele foi dando uma olhada nos status pensando que só vai upar quando ele precisar, porque os deuses vão descobrir que ele derrotou o boy secreto em breve, então ele tem que sair daqui antes que o observador chegue. Daí ele foi indo procurar Jisoo, só que no caminho tinha um punhado de goblins correndo de medo. Aí ele correu pra ver se não aconteceu nada de ruim daquele lado, mas lá na frente tava a mulher fodona no meio dos goblins mortos porque ela desceu na bunda de geral, já que uns minutos atrás os goblins estavam voltando pra pegar o Serhan, e a mina chegou só nas facadas, decepada e cortada de todos os lados, e quando o Serhan chegou ela até caiu de joelhos fazendo aquele ufa, enquanto falava que encontrou aqueles humanos na hora de atrair os monstros. Os dois estavam bem quando ela viu na hora, mas depois dessa chacina toda os caras já caíram lá embaixo, então devem ter desmaiado porque estavam com medo. Ou será que foi por causa dela mesmo, né minha gente? Já que a mulher botou medo em todo mundo, até nos goblins. E curioso com uma coisa, o Serhan veio mandando um pedido para ver a janela de status dela. Analisando a força, ele vê que isso é bem interessante, mas por que que uma coisa dessas tá aqui? Cheon Sao Seong, uma habilidade passiva de rank SS extremamente rara. O Serhan já tinha visto isso antes de um ser chamado de Ryuma vindo de um outro mundo onde as artes marciais existem, e esse mano era a pessoa mais forte da outra dimensão, e a habilidade que ele tinha era essa mesma. Então agora faz sentido os goblins terem fugido com o efeito da liberação do medo dessa habilidade. Porém, mesmo sendo uma boa habilidade, tem uma grande chance de perder a consciência se você não souber controlar o poder, e por isso ele vai ter que cuidar bem dessa mulher para não descontrolar e dar doida. Ela mesma vem perguntando o que era essa habilidade. Daí ele explica que basicamente quanto mais sangue ela vê, mais forte ela fica. E pensando bem, isso é uma habilidade bem estranha, porque só de ver o sangue, o zóio dela já fica todo vermelho. Aí ele fala que pode ser perigoso se ela tentar usar essa habilidade constantemente. Ainda assim, ter uma habilidade dessa desde o início é uma coisa muito boa. Ele vem perguntando se ela faria um contrato com ele, e ela perguntando que tipo de contrato seria esse. Mas na verdade não é nada disso. Por que tu tá vermelha, mulher? Ele na verdade quer fazer uma party com ela, porque tinha comprado aquele pacote dos grupos, e assim ele adquiriu o primeiro membro da sua party. E como no momento não há habilidades, então não tem nada para compartilhar. Aí ele ficou pensando nessa parada de compartilhar habilidades, porque ele conhece uma que combinaria perfeitamente com a Jisoo, e também seria bom poder usar aquela roubadona de sangue dela, além de que tem esses bichos flutuando por todo lugar. Daí o Serhan veio chamando ela para continuar a missão, enquanto os dois ela acordava todo assustado. Só que o Serhan chegou perguntando o que ele estava fazendo aqui. O cara perguntava, é um nerd otário, o que você tem a ver com isso? Mas a outra chegou com a faquinha falando, responde logo, vagabundo. E depois de uns bons tabefes, eu acho que o cara tá pronto para responder. E daí ele finalmente fala que estava andando para explorar a
área em dois, porque se um deles morrer, o outro tem que fugir e avisar a galera. Então isso significa que já surgiu um líder entre os estudantes, e na verdade todas as tarefas de merda foram tiradas no sorteio, por isso que eles mesmos estão aqui. E com isso o Serran pensa que tem alguém reunindo pessoas para lutar, e se for alguém que está reunindo pessoas em pânico, deve ser um cara inteligente com capacidade para liderança. E por isso o Serran veio mandando o Zé Ruela levar ele até esse cara. Só que o vagabundo veio querendo crescer pra cima dele, mas nessa mesma hora um Goblin veio do lado e o Serran arregaçou ele, falando que tem algo interessante sobre os Goblins, porque em uma luta eles matam o mais fraco primeiro, e por isso ou ele quer ficar aqui sozinho ou ele vai colaborar com a gente. Daí um tempo depois eles foram andando até o ginásio, porque todos que fugiram estão se abrigando nesse lugar. Lá dentro estava cheio de feridos que foram atacados na primeira onda, e essa pessoa que conseguiu trazer esse pessoal organizado pra cá deve ser uma pessoa muito popular, ou seja, o presidente do conselho estudantil da faculdade, que estava mandando em todo esse povo. E isso fica bem na cara, porque ele já tá lá em cima, e esse é o Won Yu. Ele é bonito, inteligente e possui habilidades de liderança, e segundo o Serran, ele pelo menos vai ser tratado como algum tipo de avatar raro, mesmo que antes ele tenha morrido na primeira rodada. E na verdade todas essas pessoas não sabem que vão morrer daqui, ou seja, ele ainda não se tornou o avatar de alguém, e como tem muitos observadores, ele já deve ter recebido algum tipo de convite. Agora é se ele vai confiar nos deuses e aceitar ser o avatar de alguém, porque isso traz muitos benefícios. Daí nessa hora ele vem perguntando se os dois boca aberta tinham voltado bem, só que o Serran entrou na frente falando que primeiro todos precisam sair daqui, já que o boss dos monstros morreu e por isso eles estão confusos, já que eles acabaram de perder o seu líder. Então eles devem usar esse tempo de confusão para fugir do campus, por causa que na janela de missão tem um tempo limite que já tá se esgotando. Além de que na realidade tá diferente, é como se alguém tivesse jogado eles dentro de um jogo e tava ali assistindo enquanto comia a sua pipoca. O cara olhando perguntava como assim alguém, se ele sabia de alguma coisa, e é claro que ele não contou a verdade, porque tem muitos olhos olhando nesse lugar, e quem quer que sejam não parecem estar interessados na sobrevivência deles. E como esse mano ainda não é um avatar, o jeito é convencer ele a sair rápido daqui, porque desde que o boy secreto morreu, os deuses vão começar a ficar entediados, então sabe-se lá que missão eles podem mandar do nada, já que o mais importante nesse jogo insano são as atitudes dos deuses. O cara lá finalmente tinha entendido que era importante nessa missão apenas escapar, porque até ele mesmo já percebeu que não tem como entrar em contato com o mundo fora daqui. E vendo o raciocínio desse mano, o Serran fica chocado, já que como um mano desses morreu na primeira rodada, ele é muito inteligente. Até mesmo ele ouviu que não deu nada de errado no ginásio e que todos foram massacrados pelo boy secreto. Então ele pensou que o líder era um covarde, mas não é nem perto disso. Daí nessa veio um mano falando que a melhor opção é esperar pelo resgate, e por isso eles não devem sair correndo para a morte. E esse é o morcego Park Dong-gyeon, uma pessoa que o Serran se lembra bem, porque esse cara já ferrou ele muitas vezes na sua outra vida. O presidente até veio tentando argumentar que eles precisam fazer alguma coisa, mas o outro simplesmente vem na história de que ele quer arriscar a vida de todos em uma simples aposta, enquanto o Serran estava surpreso porque não sabia que esse mano era da sua faculdade. E como é isso, ele já entendeu o que aconteceu nesse lugar. Esse vagabundo provavelmente virou o avatar de um deus, e aí ele mesmo vem dizendo que o Serran estava falando bobagens porque quer arriscar a vida de todo mundo pra nada, já que os dois patetas apenas mataram um Goblin e acham que sabem de tudo agora. Ele continuou dizendo que aqueles monstros ultrapassam o conhecimento humano e é impossível escapar daqui sem armas, e por isso o Bonito queria esperar a chegada da polícia e do exército pelo bem de todos, né? Mas isso é pura baboseira, porque esse pescotapa circulava por vários grupos enquanto gerava intrigas, e caindo fora depois de todos se matarem. Então esse maluco é apenas um vagabundo usando a máscara de um ser humano. E como ele tá fazendo isso, o cara tem uma lábia boa, mas dessa vez ele não vai sair do jeito que ele quer. Daí a Jisoo vem perguntando se ele viu como eles mataram os Goblins, e ele todo bestão falando, ah, Goblins? E na verdade os monstros lá fora têm um nome que aparece em cima da cabeça quando você mata eles, e por isso é burrice esperar o resgate, já que não dá pra entrar em contato com ninguém fora daqui. O Cabeça de Ovo fala que ninguém vai aceitar isso. O Serran manda que então eles todos podem morrer aqui, porque tanto faz se eles quiserem sair ou não. Desse jeito ele tá tentando burlar as artimanhas do morcego, já que o seu objetivo real é massacrar todos e receber uma recompensa baseada em quantas mortes ele causou. Daí o cara lá do conselho fala que vai com o Serran, e o morcego no meme falava que então não tem jeito, ele vai ter que ir junto com eles. E com isso o Serran tem mais
certeza ainda sobre o sistema de recompensa dele, já que esse morcego provavelmente já é um avatar. Um tempo depois, os coroa tava perguntando se eles vão sair mesmo com os monstros lá fora. Na verdade, segundo o grupo de reconhecimento, eles não sabem o que fazer porque o chefe morreu. Um deles brigava falando que ele vai levar todos pra essa furada, então ele não vai receber pontos acadêmicos por isso. Mas aí que é a questão, quem tá esperando receber pontos acadêmicos em meio a um apocalipse? E como todos estão prontos, eles vão sair do ginásio. Daí a Jisoo pergunta se tá tudo bem mesmo. E na verdade, esses goblins não vão atacar enquanto eles estiverem em grupo grande. Mas ainda tem o negócio do morcego chato. A gente só não pode finalizar ele agora, porque dá de usar ele mais tarde. E assim todos continuaram andando em grupo. Até que ali na frente eles finalmente veem o portão principal. Só que nessa hora veio uma tela falando que a dificuldade vai subir. Um terremoto chegava com tudo e dele apareceu um sentinela minotauro. Vendo isso, o Serhan pensou que eles estão loucos em botar isso na primeira missão, porque eles só batalhavam contra um deles acima da 15ª missão. E isso ferra demais, já que o Hobgoblin poderia ser derrotado facilmente, até mesmo por jogadores normais se eles se reunissem, mas não uma sentinela, fazendo esse ser um evento de jogos feitos para você perder. E por isso ele chegava à conclusão que os deuses só querem acabar com as pessoas desse lugar. E como tá na primeira missão, a força dele vai ter um limite, ele não vai poder usar habilidades acima do rank F. Aí um morcego bocudo tentou falar todos corram, só que nessa hora a Jisoo veio com um tampão mandando ele calar a boca, porque eles não podem correr, já que se eles fizerem isso, o Minotauro vai correr atrás. Daí uns idiotas tentaram correr e o bicho mandava um rugido e veio aplicando o efeito de medo. O primeiro caba que tava correndo de lado levava uma pisadona. O velho burro também foi de valas, enquanto o bicho berrava que nem um doido. E o nosso cara do conselho tava surpreso, porque esse monstro passa fácil dos 5 metros de altura. Ele ficava pensando sobre a causa da dificuldade ter aumentado, e se fugir foi uma boa mesmo. Mas o Serhan fala que ele vai ser a isca e vai distrair esse monstro para todo mundo fugir. O cara tentava falar alguma coisa, só que ninguém além do Serhan poderia fazer isso agora. Ele fica impressionado porque mesmo nessa situação ele manteve a calma e achou uma saída. Então ele vem pegando uma manta vermelha, porque a gente vai brincar de touro e peão. E no sinal dele todos começaram a correr e ele veio a bandana pro Minotauro. Enquanto a galera corria, o monstro vinha pra cima do Serhan, e até o mano presidente estava impressionado porque o Serhan estava desviando de tudo. Daí quando eles passaram pelo portão, a primeira missão principal foi concluída, e do outro lado o presidente mandava verificar se estava tudo bem. Só que para voltar atrás não tem como por causa dessa barreira azul. Vendo isso, o presidente gritou pro Serhan vir correndo, mas ele tomava um socaço e o Minotauro veio afundando ele no chão. Então a galera já pensou, ih, morreu o garoto, e assim todo mundo foi indo embora. Mas no fundo o Serhan ainda estava vivo e muito bem se alongando, já que sobreviver sozinho no final não adianta de nada. E por isso é hora de lutar para valer contra essa vacona, já que antes de levar o socão ele aumentou o atributo de resistência em 94, ou seja, ele ficou com o mesmo nível de resistência do Minotauro. E como um sentinela é feito para que os jogadores nunca possam derrotá-lo, na sua vida passada ele sempre fugia, e nos momentos que ele tinha como fazer algo, ele fazia de tudo para sobreviver mesmo se fosse sacrificando alguém. Mas dessa vez ele pensava que não vai ser assim, então o monstro vinha e ele segurou no chifre, porque ele aumentou 83 pontos em força, atingindo o limite desse nível da missão, e por isso a força do Serhan e do Minotauro ficaram equilibradas. Só que agora ele colocou o cinturão do Hobgoblin, que adiciona mais 10 pontos de força além do limite, e por isso ele quebrava o chifre do cornão, porque ele é muito mais forte, pensando que se fosse o seu eu da vida passada ele nunca faria isso, já que era apenas um solitário cruel. E daí ele foi dando umas bicudas, já que na sua segunda chance como jogador ele tá pensando em se tornar a porra de um grande herói. E com isso o Minotauro foi derrotado e ele completou a missão e ficou no rank platina. E segundo ele, o rank platina é o mais alto que você consegue receber dentro de uma missão. Ele vai pensando em que tipo de recompensa vai receber, mas quando ele saiu pelo portão só tava a Jisoo esperando ele do lado de fora, já que todos pensaram que ele tinha batido as botas e foi embora. Mas na verdade ela sabia que ele ia ficar bem porque ela pode ver os status dos outros membros da party. E na hora que ele tomava um porradão, a barrinha nem desceu direito. E como ele não queria chamar atenção, ela ficou aqui esperando. E aí ela perguntava que rank ele recebeu. O Serhan ficou com o rank platina e ela com o rank ouro logo abaixo, considerado o melhor rank das missões, já que platina é ultra difícil de conseguir. Daí agora o sistema veio entregando as recompensas. A conquista sacrifício de derrotar o boss secreto e o sentinela. Ele recebeu um Orihakun compacto, a habilidade finalidade do tempo do tipo crescimento, e a habilidade de cura também
do tipo crescimento. E só não podia faltar aqueles 1000 pontos quebradinho, né? Vendo isso, ele ficou com um uau na cara com o primeiro item e as habilidades do tipo crescimento, já que elas não podem ser aprendidas tão fácil. Só a decepção é que não veio nenhuma habilidade de rank S. Aí a Jisoo vem perguntando se ele viu a mensagem da segunda missão principal, e essa missão era para ir até a Torre Mundial de Roma e derrotar o boss principal com um tempo limite de 14 dias. E essa é a mesma que apareceu para ele antes, então todos já devem ter ido em direção à Torre de Roma. Ele perguntava por que a Jisoo não foi junto, e na verdade ela não gosta de lugares com uma multidão grande, além de que tem aquele morcego que é muito suspeito. E quanto mais o Serran observava, mais habilidosa ela parecia, e se ela não tivesse morrido tão cedo na vida passada, ela com certeza teria sido uma jogadora muito famosa. E agora eles não vão direto até a torre, já que o tempo limite é de 2 semanas. Ele pergunta se ela talvez aceitou ser o avatar de algum deus, mas ela dizia que não aceitou nadinha, mesmo que recebeu 12 solicitações, porque ela não quer ser controlada por alguém que não conhece. E como ela tá muito racional, parece que ainda não foi afetada pela loucura da sua habilidade. E como eles estão nisso juntos, Serran vai ajudar ela a ser tão forte quanto um avatar de um deus. E por isso agora a primeira habilidade que eles vão treinar é a técnica de sangue celestial do Berserker, uma habilidade que ele não conseguiu dominar na sua vida passada. E mesmo depois de obter conhecimento profundo nas artes marciais lutando com o demônio de sangue, ele não conseguiu aprender porque faltava o físico do assassino celestial. E agora mesmo ajudando a Jisoo, ela sozinha tá evoluindo de um jeito insano, já que 2 horas antes o Serran tava descendo a porrada nos goblins, e quando veio um de surpresa, ele só sentou o soco pensando que essa habilidade de cura combinada com os outros efeitos é muito poderosa, até que ele perguntava pra Jisoo se os pontos estavam compartilhando certo, e ela dizia que estava indo muito de bem com a vida por causa do efeito daquele broche que aumenta os pontos ganho em 20%. E agora, como eles acabaram, o Serran vai testar aquela parada de compartilhar habilidades. Daí o compartilhamento foi iniciado. A habilidade compartilhada foi a cura e o físico do assassino celestial. A única bosta é que uma tela apareceu falando que habilidades compartilhadas diminuía para 30% o efeito, e pode aumentar em até 80% conforme o laço dos membros se aproximem, e isso deixa um negócio um pouco mais bosta, né? Enquanto a Jisoo fala que são habilidades boas, mas o ruim é que não tem nenhuma de ataque. Mas segundo o Serran, a cura é uma habilidade de ataque poderosa, porque ela funciona como uma boa habilidade de ataque mesmo sendo de curar. Para entender melhor, imagina aí um ataque qualquer de uma pessoa normal tentando desviar, mas como você tem recuperação absurda, você não precisa fazer isso. O tempo e a energia que ela usa desviando dos ataques pode ser voltados para o ataque, ou seja, a cura não apenas recupera ferimentos, mas também afeta na sua resistência e força física. E aí depois de uma explicação linda dessas, a mina ficou impressionada com essa habilidade. E como eles têm muito tempo, eles vão dominar uma nova habilidade antes de entrar na arena. Nessa hora ele vem na ideia de entregar a outra sem precisar compartilhar no grupo, enquanto ela perguntava que bicho mordeu ele pra estar desse jeito, já que ele nunca foi de se importar com outras pessoas. Mas agora voltamos na parte que ela estava treinando aquela técnica doida. O Serran estava conectado na comunidade dos deuses, daí a galera do chat estava achando o jogo muito divertido. E esse cara chamado de Vida Honesta, o Serran sabe apenas pelo nome que ele é um deus que usa esse nick, mas é totalmente o contrário de honesto. Esse é o deus daquele morcego vagabundo. E vendo ele irritado assim, é provavelmente porque os seus planos não estão indo tão bem. E nessa tinha um deus falando que o seu avatar é tão burro que estava roubando um banco. O Serran, como o Anônimo 48, vai tirando uma com a cara do mano do banco e pergunta se pode ver também. Daí o Jester mandava um convite para ele até a sala do canal do seu observador pessoal. E ali dentro tinha uma garotinha escondida, e um policial chegou perguntando se estava tudo bem. Só que vendo isso, o Serran encontrou aquele que vai derrotar o monstro da Torre de Roma, conhecido como Cartão de Acesso. Então depois disso, o Serran estava andando pela cidade com a Jisoo vendo o estrago que os monstros fizeram, já que eles não têm o mínimo de interesse na civilização. A Jisoo também falava que também não há mais polícia ou exército, e por isso a civilização que eles conhecem foi destruída. Só que nessa hora vinha um Goblin doido atrás da Jisoo, mas ela só acertava uma na cabeça enquanto resmungava que esse vagabundo espirrava muito sangue. Nem parece que um dia atrás o mundo era pacificamente normal. E ela ainda continua falando que a lâmina ficou cega. O Serran até olhava meio torto perguntando: putz, você matou o bicho usando isso? E na verdade, por causa daquela habilidade, ela consegue dar dano extra. E considerando que eles só passaram pelo primeiro estágio, ela já tá muito forte. Até agora eles acabaram indo para outro lugar, um banco. A Jisoo vem até perguntando se eles vieram sacar algum dinheiro. Só que dinheiro nesse mundo não tem mais nenhum valor. E o que
que eles vieram buscar aqui é a pessoa essencial para o segundo estágio. Lá dentro tinha um policial lutando contra os bandidos. A velhinha deu-lhe no pé e ele partiu quebrando a cara dos vagabundos, foi 1 a 1. E como isso acabou rápido, ele tem mais coisas a fazer. Enquanto a Jisoo fala que aquela pessoa foi incrível, então ele deve ter algum tipo de item especial. Mas pro Serhan ele já sabe que aquela pessoa é um avatar de um deus. Quando o policial reparou, ele chegou nos dois falando que essa área é perigosa porque os ladrões continuam vindo toda hora. E na verdade eles não vieram pelo banco e nem para se esconder, eles vieram para conhecer ele mesmo, a Lemina. O cara vem falando que é a primeira vez que escuta esse nome, já que ele se chama Kyun Cheon. Daí a Jisoo do nada vem pegando no braço dele falando que o seu pulso está bastante agitado e por isso ele deve estar bastante surpreso com o que ele acabou de ouvir. Mas olhando por fora, com certeza a intuição dessa mulher é muito boa, né? Aí agora ele começou perguntando quem eles eram. E na verdade essa pessoa ainda não é muito boa atuando. E também aquele é o observador do deus bobo da corte que gosta de situações divertidas. E por isso o Serhan vem mandando ele mostrar a sua habilidade. E na verdade ela até conseguiu como uma pessoa fraca antes de pegar o corpo desse policial. Esse era o plano perfeito. Mas o Serhan acabou de atrapalhar esse plano. Então ela quer saber o que ele tá querendo porque ela tá muito ocupada. Só que na cara mais desleixada possível ele perguntava se agora roubar banco é ocupação, né? Enquanto a Jisoo pergunta se isso é alguma habilidade de transformação. E a verdade é que essa garota consegue se transformar em outra pessoa ou algum objeto. Aí a Jisoo questiona por que ele estava roubando o banco, ou se ele estava ajudando as pessoas. E ela falava que é exatamente isso, estava ajudando as pessoas. Mas na verdade foi ela mesma quem trouxe aqueles ladrões, já que ela não seria capaz de roubar todo o dinheiro com o tanto de pessoas que tinha aqui. Porque desse jeito ela poderia ficar com todo o dinheiro para ela mesma. E na real essa mina junto com o morcego são os melhores quando se trata de enganar as pessoas. E o que o Serhan quer é que ela venha com eles até completarem a segunda missão. Ouvindo isso ela ficou toda porque tá na terceira missão e veio perguntando quantos monstros ele já matou. Mas ele só quer saber a resposta dela, sim ou não. Ela só vinha falando, então eu também não quero. Então o Serhan fala que vai dar pontos em troca da parceria. Só que pra ela ele não deveria ter muitos pontos já que ele tá na segunda missão. E como ele tava de saco cheio, ele mandava logo foi um peteleco nos cocos falando que ela deveria ser respeitosa. Daí ela vinha no soco, mas a Jisoo segurou e ela não conseguiu se soltar de jeito nenhum. Enquanto a Jisoo percebe que ela não pode se transformar quando perde o foco devido à dor. E por isso era pra ela demonstrar um pouco mais de respeito. E desse jeito parece que temos uma nova acompanhante. Enquanto andavam na rua, ela pergunta se eles também são avatares. Mas na verdade aqui é a pura força, porque na verdade o que importa é o seu equipamento. Você precisa de itens para igualar os status e progredir. Daí até a Jisoo pergunta como eles vão conseguir equipamentos. E isso é bem fácil porque é encontrado na zona segura de uma loja. Ele vinha abrindo um ponto de compra. E as duas ficaram surpresas, já que nunca tinha visto isso. E nem a deusa da mina tinha contado isso pra ela antes. E essa deusa é a boba da corte, conhecida por possuir uma personalidade sádica e por isso ela nunca mostrará para os seus avatares como fazer as coisas. O Serhan dizia que apenas descobriu isso naquela grande coincidência, né? E agora era para pegar os equipamentos que eles vão precisar nesse estágio. E como ele pensava, a maioria dos itens são comuns e sem efeito, já que em breve os jogadores poderão fazer os seus próprios itens. Mas agora o único jeito de conseguir equipamentos é comprando nessa máquina. E por isso ele foi separando um item defensivo para Jisoo e comprando, porque o pai aqui tá cheio da grana. Daí ele veio perguntando que tipo de arma ela quer. E na verdade tinha vários tipos de armas que ela poderia escolher. Mas o que ela ia querer de começo ia ser essa arma pesada, a maçã. Enquanto a interesseira pergunta se alguém queria comprar alguma coisa para ela, né? Por favor. E como ela rejeitou a oferta de ganhar pontos, pode sentar e chorar, minha filha. E fala que cada item é 200 pontos. Então se ela não ficasse roubando o banco, provavelmente teria conseguido mais alguns. Depois de um tempo, os goblins estavam vindo para cima, mas o Serhan passou a espadada perfurando ele até a parede, porque ele estava testando colocar Orishikal na sua espada, já que esse é um metal muito poderoso que pode ser usado para revestir armas ou itens em estado líquido ou sólido. E aí foi só esfregar a espada que ela estava preenchida pelo revestimento. E nessa, Jisoo vem falando que eles chegaram na Torre de Roma. Daí vendo um negócio gigante, a mina pergunta qual é a segunda missão deles. E como era de capturar o boss, ela ficou surpresa porque a dela era apenas sobreviver. E se é de sobreviver, o Serhan consegue entender, já que essa é uma missão que eles têm que matar ou morrer, até restar um certo número de jogadores. E comparado à missão que eles receberam, essa foi bem pacífica, já que todos seriam massacrados pelo boss e os sentinelas se não fosse o Serhan. Até que agora eles pararam, porque tem alguém escondido
escondido atrás da parede. Só que vendo direito pra trás dos murinhos, mano, estavam de guarda erguendo uma barreira, mas não para os monstros, e sim para os humanos forasteiros. E aí o Serran já foi botando a outra mina pra ver algum tipo de informação lá usando a sua transformação. Vendo os dois desse jeito, não tinha nem como ela recusar. Então ela pulou pro lado e quando o mano passava, ela deu um pescotapa botando pra dormir. E foi usando a sua transformação e agindo naturalmente, como outro mano que veio perguntando o que foi esses barulhos estranhos. Lá dentro eles estavam falando que chegaram no último andar e provavelmente vão derrotar o boss. Até que na frente eles viram o boss do segundo estágio, que só de abrir os olhos já deixou todo mundo tremendo nas bases e foi amassando todos os jogadores enquanto eles tentavam fugir. Daí vem falando que o boss do estágio está no topo dessa construção enorme e a entrada até o salão do boss é complicada. Você só pode entrar com as pessoas que fizeram o primeiro estágio com você. Então no final tem um boss e 2 times tentando matar ele, mas só um time pode completar a missão, fora que tem punição caso você falhe. E por isso a equipe que chega depois cuida do portão. Daí lá dentro eles acabaram encontrando aquele Zé Ruela que continua a mesma coisa. Pelo menos ele tá bem mais respeitoso do que da última vez. Só que agora o Serran tá querendo ver o presidente e mostrando o caminho ele fala que essa é a base deles, ou seja, também tem muitos observadores aqui dentro. E até a mina do nosso time pergunta o que ele fez no último estágio para todos olharem para ele assim. Mas na verdade ele se livrou de uma sentinela enquanto todos os outros fugiam. E aí ela ficava surpresa perguntando se era mesmo verdade. Só que nessa hora o presidente chegou correndo perguntando se ele estava bem e teve até uma paradinha para dar um abraço. Daí ele vem explicando que tá protegendo esse lugar porque eles chegaram depois, além de que a outra equipe é bem mais forte do que eles. E o nosso resolve problema já vem falando que tem um jeito de derrubar os bastardos que querem tudo. E dando mais uma recapitulada, existe um boss dentro da torre e 2 equipes estão de olho nele. O time que não matar vai receber uma punição que é a própria morte. Aí o Serran vem falando que o presidente disse que eles são os únicos que disseram que o boss está no andar mais alto da torre. E como é assim, eles vão se render e deixar os cabeça de ovo tentarem primeiro. O presidente até acha que isso era uma piada, mas na verdade eles podem mesmo pegar o boss no último andar, se aquele cara do topo for o verdadeiro boss. Aí o presidente falava que pelo vídeo que ele viu, aquele era mesmo o boss, um monstro mais forte que dava medo apenas de olhar. E quando ele entrou na torre, ele também recebeu a tela do estágio do boss, e eles até inspecionaram os outros andares, mas não conseguiram encontrar nenhum outro monstro mais forte quanto aquele. Aí o Serran perguntava se eles foram até o porão de Roma, e vem falando que existe uma grande diferença entre um boss e um monstro comum, porque o boss ele cria o seu próprio exército e se posiciona próximo deles. Daí nos manos lá de cima, um veio chamando o Ryung, já que aqueles bastardos estão aqui. E olha que até aquela escória decidiu vir junto com eles, enquanto o presidente falava que aquele povo que quer atacar são todos criminosos. Eles estavam em guildas na Coreia desde o primeiro estágio, mas além deles tinha uma que recebeu muita atenção, porque foi feita de criminosos que escaparam da prisão assim que o mundo mudou. Uma guilda que mata pessoas como se fossem insetos para o seu próprio benefício, e eles fizeram de tudo para avançar, a Guilda do Pecado. E o homem que criou essa guilda é ele mesmo, o Kim Jong-won, que chegou perguntando se eles vieram lutar. E na verdade o presidente estava aqui hoje porque eles chegaram em uma conclusão. Eles decidiram que o grupo deles podem atacar a sala do boss primeiro. Só que para ele, esses insetos não estão fazendo nada, já que se não cederem, eles vão morrer do mesmo jeito. Daí o presidente fala que como eles não têm chance de vencer, eles vão achar outra solução. Porque se ele matar o boss primeiro e um determinado tempo passar, pode aparecer outro boss. Aí o cara só descia falando que se eles estão armando algum planinho, eles vão acabar morrendo. Enquanto o Serran pensava que esse mano é um avatar de um deus superior, o Hades. E ele aceita ser desse jeito, mas não confiará nele cegamente. E por isso o presidente fala que vai ficar aqui até acabar. Mas o descarado dizia que ele é o líder, então o morcego ficaria no seu lugar. Ouvindo isso, pode saber que tem merda esperando a gente agora. Só que o cara parrudo falou que todas as pessoas vão ficar e veio com as suas correntes pra cima. Mas o Serran bloqueou isso facilmente. Na hora que o presidente perguntou o que foi isso, ele só passou falando que o Serran é bem habilidoso. Só que é melhor esse cara andar na linha se ele não quiser caçar confusão com eles. Mas quando ele deu uma olhadinha pra Jisoo, o cara já ficou no cagaço se perguntando o que era isso. Desse jeito, o bunda mole acabou aceitando a proposta do morcego ficar. Mas agora não é hora da gente ficar de bunda mole também, né? Porque tem muita coisa pra fazer. Depois disso, o Serran acabou apresentando aquela lojinha da boa pro pessoal, enquanto ele batia um papo com o presidente. Até que ele falava no telefone que vai deixar o outro lado pra ela. E a Jisoo surgiu
surgia do nada perguntando o que ele estava fazendo. E aqui estão todos os equipamentos que eles irão usar no ataque. Uma lança e anéis que você pode ajustar o peso de acordo com a cor da gema. E segundo a Jisoo, ela só precisa dos equipamentos padrões de defesa e a sua bela maçã, enquanto perguntava se ele sabia usar uma lança. E na verdade, ele sabe sim usar qualquer tipo de arma, já que entre sobreviver e ganhar, o talento não era necessário. Aquele que superou o mais forte, o melhor e sobreviveu sozinho foi unicamente ele mesmo. Mas dessa vez, talvez ele queira receber o título de o mais forte. Daí lá na frente ele vem falando que o presidente colocou um bom equipamento, e ele parece que também se tornou um avatar. E como é o presidente, provavelmente não deve ser um deus maligno. E dessa vez ele veio para avisar que todos estão prontos. Aí ele entregava essa lança pro presidente, falando para colocar no meio da sala quando achar o boss, porque ele vai atravessar o chão mais fácil quando ele colocar isso. Então basta ele atrair o boss até a lança. E ele mesmo não entendendo acabou concordando. Agora voltando no morcego, ele viu a mensagem no grupo de que eles estão indo até o porão, se perguntando o que aquele vagabundo fez, já que o seu deus disse para ele ter cuidado contra ele. E nessa ele levanta chamando da porta, porque tem uma coisa para falar pro chefe daqui. Então o guarda foi levando o cabeça de ovo, que acabou abrindo o bico para todo mundo sobre a missão secreta que o seu time estava fazendo. E lá no porão eles estavam caçando os monstros à procura do verdadeiro boss. E eles trouxeram tochas com recomendação do Serran, porque os monstros vêm da escuridão. E por isso ele só passava cortando os ratos vagabundo, falando que o número deles está aumentando sem motivo nenhum. E agora eles já estão cerca de metade do caminho. Eles estão no terceiro andar do porão, que tem um total de 6 andares. Até que chegou uma mensagem da ladra de banco falando que eles estão descendo. Daí voltando do mano da gangue, ele tava puto socando a parede. E nessa hora o cara trouxe o morcego, que tinha uma coisinha pra falar. E aí ele abriu o bico sobre tudo, a passagem no porão. E que foi por isso que eles desistiram do último andar. Então o cara chamava todos os homens porque eles vão pegar aqueles vermes traíras. Só que ali na porta do prédio não tinha ninguém. Então todos se espalharam pra procurar. Até que um deles falou que eles podem ter corrido para o último andar e terminar o estágio mais rápido. E daí eles foram pra começar a descer no porão. Mas ali na frente tinha 2 pessoas atrapalhando a passagem. O Serran tava ali dizendo que já começou, falando que eles demoraram muito. E que já sabia que o morcego vagabundo ia caguetar tudo pra eles. O maldito até tenta falar que esse é o fim da linha pra ele agora. Enquanto a outra infiltrada destransformava porque estava trabalhando escondida sem ninguém saber. E esse foi o plano perfeito pra juntar geral e acabar com todos de uma vez. E como eles estão ficando sem tempo, a Jisoo fala que consegue segurar todos sozinha. E por isso o Serran pegou a ladra, porque vamos para a próxima etapa do plano. E antes de ir, ele fala pra Jisoo amarrar aquele medroso vagabundo, já que eles vão ter uma conversinha mais tarde. O cara tentou impedir o Serran de ir embora, mas ele desceu o soco mandando geral pra trás, porque agora a nossa amada Yandere e a sua maçã vai brincar bastante. O maluco persistente ainda mandava os seus homens irem atrás dele, só que um por um ia de vala, porque absolutamente ninguém vai conseguir sair desse lugar com vida. O cara já percebia pelo olhar que eles são meros insetos na visão dela, então ele manda todos atacarem essa mulher, e ela de boa vai acertando a lataria de todo mundo. Os caras vieram por trás, mas tomaram na fuça, e desse jeito ela rapidinho tava acabando com os homens do líder. Ele vinha pensando que é superior à mulher por ser o avatar de Hades, e por isso ele usava a sua sentença de morte, uma habilidade que caso você acerte a pessoa vai morrer em 1 minuto. No entanto, isso não funciona em um alvo que tá no nível maior. Daí ele preparou e veio pra cima da Jisoo, mas na mesma hora ele tomava uma marretada da maçã que os cocos dele saiu voando. Enquanto o Serran e a ladra perguntava se a Jisoo ia ficar bem, mas não precisa nem falar nada disso, né? Porque mesmo sendo oponentes fortes, a Jisoo é bem superior a eles. Além de que o avatar de antes só deve ter uma habilidade do seu deus. E agora eles estão indo para o telhado enfrentar o outro monstro. A nossa ladra pergunta se ele vai conseguir mesmo vencer esse monstrão, mas é para isso que ele trouxe ela aqui e pergunta se ela aprendeu aquilo que ele tinha falado. E como ela conseguiu, ele vai comprar um item que vale pelo menos 2.000 pontos para ela. E por isso agora era para ela se transformar no que ele mandou mais cedo, uma doninha. E mesmo transformada, ela pergunta se isso vai ajudar em alguma coisa. Só que pode relaxar que quando a hora chegar ela vai entender para que é isso. Agora entrando lá dentro, tava uma bagunça dos humanos que foram arrebentados e viraram estátuas por causa do olho maligno. Então agora era pra nossa ladra doninha achar aonde o bicho estava se escondendo aqui dentro. E pulando ela foi no Vup Vup, enquanto o Serran vê que o monstro é imenso, sentinela desse estágio. Ele já veio se apresentando como Orga, dizendo que outro tolo apareceu. E ao contrário do Minotauro,
Minotauro da primeira missão, esse vagabundo tem um nome, ou seja, ele é o monstro nomeado que reina nesse estágio, com a configuração de que nenhum jogador pode superá-lo. Uma verdadeira sentinela que possui o olho maligno da petrificação, onde qualquer coisa viva que entra em contato com seus olhos se transforma em pedra, e por isso ele fala pra Ladra que agora é hora de fazer aquilo que ele contou. E como ela não estava querendo ir, ele perguntava se precisava arremessar ela, mas só de ouvir essa ameaça, nossa doninha partia pra cima, e o Serran do outro lado, porque tem que tomar cuidado com os olhos desse monstro. Mas ele lá de baixo apenas rugia, falando que ele era mais inteligente do que parecia, e como chegamos a isso, tudo vai depender da nossa Ladra doninha. E o próprio monstro tava ali perguntando por que essa doninha não foi afetada pela sua habilidade. Só que o Serran fala que, de acordo com o folclore, um dos inimigos naturais do balístico é a doninha, a fraqueza do campeão. E ouvindo isso, o monstro vinha no porrete falando que isso não vai funcionar. Aí a doninha já tava subindo nele, que tentou usar os olhos, mas de novo não tava funcionando. Ele vem pra cima do Serran, que tava do outro lado. Nessa hora, nossa Ladra finalmente brilhou. Ela chegou dando uma mordidona bem no olho do monstro. Então o Serran pegou ela enquanto o monstro vinha puto pra cima. Ele desviava pulando, porque devido ao seu corpo ser enorme, os ataques são bem fáceis de se esquivar. Daí nessa hora, na correria, chegou a mensagem do presidente. E como era isso, tá na hora de executar o plano. Eles se preparavam, e o monstro achava tudo isso divertido, falando que nada que ele faça vai conseguir contra ele. Ele vinha na patona, já que essa é a diferença de habilidade entre eles. Mas o problema é que esse monstro doido fala demais. Então ele estralava os seus dedos, e uma galinha apareceu cantando enquanto o monstro gritava que nem um doido. O Serran veio cortando de todos os lados, com o monstro falando que ele não é forte o bastante para perfurar as suas escamas, então ele vai apenas morrer com a exaustão. Daí parado, o Serran vem falando que é como ele disse, não dá para matar um monstro desses, e por isso que ele pensou em maneiras diferentes para derrotar uma sentinela, porque desde a sua outra vida ele está acostumado a encarar um oponente que ele não pode derrotar. Mesmo que habilidades, status e traços únicos sejam importantes, ele não teve nada disso na primeira rodada, já que o último homem que restou não foi o mais forte nem o mais inteligente, sim ele mesmo, e por isso tudo é possível se você tiver experiência e paciência. Mas o monstro vinha gritando que isso era besteira e esse vai ser o fim dele. Só que nessa hora toda a torre de Roma vem explodindo, porque na verdade o plano do Serran foi espalhar bombas em toda a torre, e por isso ele não estava correndo aqui dentro sem motivo. Ele na verdade colocou aqueles braceletes de peso em volta do braço do bicho. Então o Serran foi aumentando o peso, falando que diferença de habilidades é minhas bolas, vagabundo. E também adeus monstrinho que foi caindo torre de Roma abaixo, pensando que vai sobreviver nessa queda e vai acabar com esse humano depois. O problema é que ali embaixo tinha uma lança de ouro bem posicionada onde o monstro ia cair, e quando ele deu de cara no chão, a lança foi toda atravessada. Daí voltamos uns minutos antes. O presidente e seu grupo estavam enfrentando o boss final, mas eles estavam com um sério problema, ninguém conseguia finalizar esse monstro, e se a luta continuasse por mais tempo, eles estariam ferrados. Só que nessa hora, o nosso monstro veio caindo lá de cima e amassava o boss, que foi derrotado e morto por causa da lança bem posicionada. E desse jeito, eles completaram a missão principal. O nosso presidente fechou do rank prata, e outra tela apareceu falando que da terceira missão em diante, os estágios serão ativados quando um determinado tempo passar, ou talvez certas condições forem concluídas. Isso significa que ninguém sabe quando a terceira vai começar. Até o Serran chegou perguntando se todos estavam seguros, e o presidente ficou espantado porque ele derrubou um monstro desses e mesmo assim não teve nenhum ferimento pelo corpo. Ele vai falando que graças a ele todos conseguiram, mas por outro lado seria diferente se fossem os criminosos, porque segundo o presidente, eles eram habilidosos o suficiente para matar o espectador, e por isso eles também devem se tornar mais fortes e sobreviver com a sua própria força. E como eles têm algum tempo antes do terceiro estágio, o Serran vai dar uma volta em alguns lugares. O presidente pergunta aonde ele vai, mas é aonde o destino nos levar, né, rapaziada? Igual você deixando o like nesse vídeo se quiser uma continuação. Então ele vinha mandando ele dar uma ligada se alguma coisa importante acontecer. E ele também fala que quando precisar é só dar um toque pra eles. Então o Serran vai se despedindo porque o presidente e os outros devem ter percebido o quão fraco eles são. E agora eles precisam ser capazes de sobreviver pelo menos até a sétima missão sozinhos. Até que na lojinha a Jisoo falava que ele demorou mais do que ela esperava. E agora ela também trocou de arma porque a durabilidade da outra foi pra vala. E vai perguntando sobre aquele cara. E na verdade ele tá bem preso aqui do nosso lado. E quando ele vê o Serran já veio pra cima perguntando o que era isso no seu pescoço. E claro que não é nada demais, é
apenas uma gargantilha interessante, que aumentando o peso ela fez o cara bater a fuça no chão. Ele perguntava se um jogador consegue aguentar 200 quilos de boa, e aí só fui aumentando enquanto ele pergunta que merda ele tá fazendo pra ser tratado assim. E na verdade, na primeira missão ele ia matar todo mundo depois de juntá-los no auditório. Além de que ele traiu eles de novo com o cara da corrente sem nem saber que a ladra estava observando ele o tempo todo. E mesmo que ele falhou, se não fosse o Serran aqui, ele teria sucesso no seu plano. E por isso essa coisa no pescoço dele é uma restrição física. E agora vem dando a sua restrição mental. Um contrato absoluto para ele assinar, tendo em mente que nunca vai poder violar os termos. Ou seja, se ele quebrar as regras, a gargantilha vai apertar o pescoço e a cabeça dele vai fazer cabum pra cima. E vendo a mina puta lá atrás, ele já teve que ir assinando isso de todo jeito. E como é isso, ele vai dando um tchauzinho pro nosso amigo morcego, porque de agora em diante ele sabe de todos os passos que ele vai fazer. E como eles terminaram a segunda missão, a Jisoo deve ter ganhado pontos pelo compartilhamento da party. E aí ela vem perguntando aonde ele estava indo. Daí como ele ia passar em alguns lugares, ela também tinha alguns que ela precisava ir. E já que eles são membros do mesmo grupo, dá de ver a localização um do outro dentro aqui do sistema. E também ele vem falando que vai dar as recompensas que a ladra estava querendo. Então ele vem tirando para ela o Anel do Segredo, um item que é capaz de esconder completamente o usuário por 1 hora, sendo usado uma vez por dia. E com isso ela já ficou animada, perguntando se ele estava falando sério mesmo. E o Serran também fala que vai dar alguma coisa para Jisoo quando eles se encontrarem da próxima vez. Daí como terminamos tudo, é hora de seguir em frente. Aí a Jisoo perguntava onde ele ia, e na verdade estamos indo farmar um pouco. E como tem muitos observadores em volta, provavelmente os deuses estão prestando atenção nele. E ele até pergunta também por que essa ladra tá seguindo ele agora, já que eles também são observadores que ficam seguindo ela. Mas enfim, ele queria saber o motivo dela ter vindo junto. E segundo a nossa ladra favorita, eles passaram um bom tempo juntos e como ele é habilidoso, ela quer ir junto com ele. Mas não pra ser um estorvo, ela pode ajudar em qualquer coisa. Até que ali na frente, 2 manos chegaram perguntando o que eles estavam fazendo aqui, porque eles estão atacando essa dungeon e era pra sair logo enquanto eles estão sendo bonzinhos. E aí o Serran foi apenas saindo numa boa, já que como achamos o lugar vai ser aqui mesmo. A mina até pergunta como ele planeja lidar com os caras da porta, porque eles devem estar cercando toda a dungeon pra ninguém entrar. Mas é aquele velho ditado, né rapaziada, se não tem um caminho, basta a gente criar um novo. Enquanto o deus Vida Honesta tava reclamando que um cara tava mexendo com seu avatar, o bobo da corte cai na risada falando que ele não sabe nada sobre ele. E o motivo dessa bravura é que o Serran não deixou o morcego fazer nada de ruim até agora. O Serran pensava que tinha encontrado essa dungeon agora porque os malditos estavam falando dela no chat, e ele pensava pra onde essa dungeon ia. Então ele usou a habilidade de explorar aqui embaixo, já que isso explora em um raio de 50 metros. E aí ele foi fazendo isso em todos os lugares até achar o certo, com a mina cansada se perguntando por que eles estavam fazendo isso o tempo todo. E na verdade aqui embaixo tá a sala do boss daquela dungeon que os caras não deixaram eles entrarem. E como tá a 20 metros da terra, ela quer saber como eles vão chegar até lá, porque as dungeons são protegidas por uma magia especial, então não dá de entrar à força. Daí o Serran tirava do bolso uma broca de escavação de dungeon, um item que pode mudar o terreno de uma dungeon, e revestindo ela, ele começou a cavar no chão direto para a sala do boss, enquanto a mina perguntava quanto tempo isso aí vai demorar, meu filho. E agora vai ser por volta de umas 2 horinhas aqui, ó, só cavando e cavando, trabalho pesado, rapaziada. Até que 5 horas depois, tudo começou a rachar e eles foram parar dentro da parte mais profunda da dungeon, o salão do boss do louva-a-Deus com o seu exército. Daí o Serran pergunta se ela vai ficar bem indo contra os pequenos, e como ela fica de boa, ele foi pra cima do boss usando a lança com revestimento, aumentando seus status. E aí veio um na frente e ele só subiu a lança acabando com o monstro, porque contra esses bichos você só precisa tomar cuidado com as lâminas e focar nos pontos fracos. Então ele esbagaçou um monte e veio cara a cara com o boss do salão, falando que os louva-a-Deus são fáceis por serem previsíveis, e quando ele veio atacando o Serran, ele só jogou uma lança fazendo um buracão de rosquinha no monstro. Assim ele finalizou o boss dessa dungeon, e como ele foi o primeiro, só veio caindo as recompensas e ainda mais com um novo título. Eu não quero isso se não for para ser o primeiro. E além disso, veio a habilidade Pedra Mágica e Picada Fatal, e ainda tem esse tanto de recompensas por limpar a dungeon. Daí eles apelaram tudo e 4 dias depois, aquele grupo finalmente chegou no salão do boss, e eles já estavam lá, vamos ser os primeiros a pegar esse. Mas quando eles abriram a porta da sala, ela estava vazia, e na parede o Serran tinha escrevido o famoso "Perdeu, Playboy", porque os vagabundos saíram pelo teto.
secreto. Daí voltando no Serran, ele entrou na comunidade como anônimo, enquanto o deus do cabelão tava puto porque alguém limpou a dungeon que o seu avatar tava limpando na mó vacilagem. Imagina quem foi que fez isso, né, rapaziada? A Coringa nem pensa e tava rachando o bico dessa situação, até que o Serran chegou falando que talvez ele tenha uma boa dungeon pra ele. Aí o cara veio doidinho perguntando aonde era, então ele mostrou no mapa que ficava perto da estação Gyondae, e pelo que ele sabe, só vai ter itens de rank C. E aí a Coringa já falava que como é a terceira que ele acerta as informações, deve valer a pena mesmo. E é claro que o nosso manito aqui tem os seus esquemas. Um dos deuses perguntava se ele não é um deus da previsão, mas tem aquele negócio do anonimato, né? Ninguém pode saber a identidade um do outro. Eles tentaram e tentaram, mas no final não deram em nada, enquanto o cabeludo saiu falando que o seu avatar vai acabar com todos, e com isso todos os avatares da região foram atraídos para outro lugar. A mina tava até perguntando para onde eles iam, porque a sua deusa disse que tem uma próxima da estação Gyondae. E na verdade, conhecendo o Serran, a gente sabe que isso é só uma isca, né, meus parceiros, porque o nosso plano é outro. Ela até pergunta o porquê, mas ele fala que tem que completar a terceira missão, mesmo que não tenha tempo limite, já que se a quarta missão começar, eles vão estar ferrados. Só que antes de ir pra lá, a gente vai passar pra pegar uma habilidade. Ela, como sempre, tenta saber o que é, mas sabe que ele não vai falar do mesmo jeito. E o nosso bonzão tava ali desviando do assunto, falando das estrelas, porque o céu está tão lindo mesmo com o mundo acabando, e no lugar que eles vão entrar agora vai precisar de uma coisa especial, e mesmo sendo feio, igual ela falou, isso vai proteger eles das flechas e ataques. E como lá embaixo era muito quieto, ela até perguntava se é mesmo uma dungeon isso, e fala que ele deveria ter pelo menos trazido uma tocha, e na verdade tem um motivo para ele não ter trazido nada além de um cachecol, e por isso eles continuaram andando e a mina lá reclamando, até que ele percebe que eles já estão vindo, e na mesma hora o cachecol defende de uma flecha, porque ele é feito de um tecido de proteção que vai bloquear 5 ataques de longa distância. E aí ela finalmente tava vendo que o bagulho do cachecol era foda mesmo, e como tem escuridão e flechas voando, a gente tá no lugar certo, e por isso ele fala pra mina procurar alguma abertura enquanto tomava cuidado pra não tomar flechada, e quando ele der o sinal ela já sabe o que tem que fazer. Então ele veio mandando a linha de rastro. Essa é uma habilidade que se estende até o dono do objeto que a linha está ligada. Daí a linha voava e finalmente achamos. O Serran apareceu do lado do arqueiro, e esse que estava atacando é o assassino das noites sem lua, um monstro que se move rapidamente no escuro. E como a gente tomava outra, o cachecol agora tem mais 3 usos, até que correndo atrás do monstro faltava um tiro. O Serran pulou pra cima na descida, enquanto o monstro ria que nem um doido. Mas uma coisa que ele não percebeu é porque nos jogos são bem comuns terem animais na dungeon, e o que estava vindo ali de cima era o nosso morcego. A mina, usando um sinalizador de luz, deixava o seu oponente cego por 10 segundos. Daí foi fácil, o Serran só chegou finalizando, porque esses jogos se trata de estratégia. E depois de finalizar o bicho, a mina perguntava se essa não teria uma sala secreta como naquela outra dungeon. E talvez essa aqui não tenha. A única coisa que eles ganham são itens desse mano, já que não tem monstros além do boss nesse tipo de dungeon. E com isso, as recompensas por finalizar o boss são muito roubadas. A jaqueta da escuridão e as luvas da escuridão. E apesar disso não terem atributos tão bons, não tem como ignorar as suas habilidades especiais. E por isso ele foi pegando essas duas coisinhas pra ele e mandava ela ficar com o resto. Depois de terminar isso, ele pensava que já se preparou o suficiente. Os atributos estão bons e tem aquele número roubado de habilidades, então não deve ter problemas em cumprir agora a missão principal. Mas o seu objetivo é sempre conseguir a limpeza completa. E ele tem a sorte grande daquele pacote de DLC, porque usando ele dá de matar aquele maldito corvo no terceiro estágio. E por isso agora eles vão começar a avançar na missão principal, enquanto Nagiso ela chega no seu destino, mas não tinha ninguém. Daí ela abriu a porta chamando pela sua mãe e o seu pai, só que lá dentro tava cheio de cabeça de abóbora, e por isso foi chibatada em todo mundo naquele estilo. Um mordeu ela por trás, mas com a força da mão ela explodiu a cabeça dele e curou usando a sua habilidade. Depois de matar todos os monstros, ela percebia que o seu papai foi de base ali no chão, até que o telefone começou a tocar e ela atendeu com aquela cara toda sinistra. Então agora voltamos no Serran e eles andaram até na frente, onde tinha uma mulher dando as boas-vindas ao Homa World, e ela perguntava se realmente tem um parque aberto no meio de um apocalipse desses. A mina tentou puxar assunto com a coroa, mas ela apenas seguiu o script falando que hoje não estão cobrando a entrada e convida os dois para irem no parque. E na mesma hora, a mina percebe que esse caroço tem angu e pergunta se eles vão
realmente entrar aqui dentro. E como faz parte da missão, a gente vai ter que entrar de todo jeito. E esse Romban World é um lugar arrumado onde pessoas presentes não são nem players e nem monstros. E por isso tudo está ligado naquele vagabundo que está comandando essa região. Daí ele vem explicando que essas pessoas são um povo comum e eles estão sendo obrigados a viver desse jeito no parque. Só que nessa hora a Quest finalmente apareceu. E vendo isso ele pensa que tem algo errado, porque a terceira missão é salvar as pessoas no parque de diversão. Já que as pessoas que trabalham aqui estão sendo caçadas por monstros, então ele deveria encontrar uma solução para salvar as pessoas. E bem ali na frente ele viu uma coisa suspeita. Um dos civis estava desesperado porque a sua coleira estava começando a brilhar. A mina foi perguntar o que tinha de errado, mas na mesma hora a cabeça dele fazia cabum pra cima. E vendo isso, parece que tem um tempo limite que as pessoas podem sobreviver até completarem a quest. E essa missão doida tá bem pior do que ele tinha imaginado. A mina chocada se pergunta o que aconteceu, mas não era culpa dela, é só o jogo doido mesmo. E de todo jeito, quem ele está procurando deve aparecer logo logo. E por isso é melhor eles pegarem todos os carimbos. Ele chegava no carinha pedindo pra guiar eles. O maninho tentou impedir, falando que nada de bom vem daqui, mas se a gente não completar a quest, todos vão morrer de todo jeito. E como ele quer tanto, o mano apresentava a Casa Mal Assombrada. O jeito de vencer essa é simples, basta você chegar até o final. Então eles entraram pra dentro e a mina tava toda colada nele, porque isso é assustador demais. Só que a desculpa dela pra segurar é que assim eles não podem se perder no escuro. Daí lá na frente ele só vai abaixando a cabeça dele, porque veio uma bola de demolição cheia de espetos, e por isso era pra ela correr agachada, enquanto passava várias bolas por cima das cabeças deles. O monstro veio atacar a mina e ele mandava lançada na boca dele, e vinha perguntando se ela tava chorando aí no chão. E como tá difícil com ela assim, ele pegou ela de cavalinho e vamos, bora acabar com isso, já que tá aparecendo um monstro atrás de outro. O Serran saiu destruindo tudo que tava na sua frente, e ela ali cagando de medo. Ele finalizou mais dois, pensando que o padrão de ataque deles é o mesmo das outras casas mal assombradas. As armadilhas aparecem e depois os monstros atacam. A única diferença é que esses aqui estão realmente querendo te empacotar. E depois disso, o cara da porta tava surpreso, porque ele é a primeira pessoa que conseguiu sair em menos de 15 minutos. E o Serran todo falando que essa foi bem divertida. Enquanto o nosso peso morto tava acabada no chão dizendo que foi divertido também. Nem parece que ela se cagou toda e ficou chorando no meio da batalha. O Serran vem perguntando pro mano sobre essa coisa no pescoço e aonde ele consegue uma. Daí ele pegou uma e foi fazendo uns testes na praça revestindo com oricalcum. Então ele jogava lá na frente pra testar uma coisa, e na mesma hora o colar ficou doidão pulando, porque basicamente a explosão não consegue quebrar o revestimento, e por isso o colar ficou um caco aqui dentro. E ele tava vendo isso pra tentar ajudar as pessoas nessa missão. Daí ele até lembra do passado, onde alguém falava que é fácil ignorar alguém que já ignorou antes e seguir a sua vida, mas dessa vez vai ser diferente nessa situação. E agora eles vão pra outro canto, já que é perigoso andar por aqui nessa hora. Nesse ponto do jogo é seguro se mover de acordo com o sistema, então eles foram para o próximo brinquedo, a montanha russa. A mina ficou animadinha querendo ir nesse, mas depois de descer a primeira volta da montanha e passar por tudo mais aquilo que eles passaram, a mina já não queria ver parque nunca mais no resto da sua vida. E o Serran ali falando que ela teria que ir mais umas 4 vezes se não fosse por ele, porque além da montanha russa não ter grande proteção, ainda tinha aquelas abóboras voadoras. E o pior é que no final da montanha tinha um monstro com a boca aberta para pegar eles. E por último, o bagulho não tinha freio e eles caíram direto no chão. E como agora falta só mais um, a mina tava querendo ir. O problema é que não vai dar, já que o parque fechou. As luzes acenderam e começou uma música que deve fazer parte de algum evento noturno. Ela perguntava se seria um desfile que estava acontecendo, mas lá de fora tinha monstros voando fantasiados por todo lado. Ele até tampava a cara dela pra não ver isso, já que eles estão matando as pessoas na cara dura mesmo. A curiosa tava querendo ver, mas ele contou que tinha aquele zumbiche mais cedo, e aí ela já se virou querendo ir embora. Só que quieta a bunda aí, porque aqui de fora tá tendo um desfile de monstros caçando pessoas, então era pra seguir ele aqui dentro no silêncio, porque o Serran lembrou que os sobreviventes dessa quest falaram que tinha um grande safari por aqui, e pelo que aquele cara disse, o pessoal daqui foi aprisionado da primeira direto para a terceira missão. Embora seja algo normalmente impossível, caras, o Astro do Corvo fez isso acontecer. Ele com certeza ficou interessado no jogo dos deuses, e apesar de que os astros possuem divindades, não importa o quão alto eles sejam, eles não podem jogar se não forem deuses, e por isso
isso, Serhan não tem certeza se o Corvo fez algum contrato com o GM ou se ele encontrou uma falha no sistema para fazer isso. Ali na frente, era igual ele disse, tinha bastante gente. A mina chegou primeiro perguntando se poderiam entrar. Daí os caras só de olhar viu que eles tinham 4 carimbos e ficaram assustados, mandando eles entrarem pra dentro. Ele foi se apresentando como CEO, que vem falando que eles são incríveis por possuírem 4 carimbos, porque até mesmo o comandante tem somente 3 deles. E ela ali falando que isso é muito bom mesmo, nem parece que chorou o caminho todo por lá, né, rapaziada? O maninho traz eles até o centro e fala que para visitarem o comandante. Enquanto isso, o Serhan tava olhando, pensando que pelo que ele sabe aqui deve ter umas 200 pessoas, o que significa que aquela pessoa deve estar aqui também. Até que ele finalmente achou ali na frente a pessoa que ele tem que fazer amizade, o único avatar de um dos 12 deuses de alto rank, e esse mano é o Song Si-woo. Ele foi um dos jogadores mais famosos na sua vida passada. As armas feitas por esse mano eram vendidas no absurdo e todos os top players tinham pelo menos um dos seus itens, e não seria exagero dizer que muitas pessoas só sobreviveram por causa dele, apesar de que no final ninguém escapou da própria morte. Só que esse cara aqui não é nada parecido com o Song Si que ele conhecia, já que ele era alguém cheio de confiança, diferente desse que parece já ter desistido da sua vida. E esse cara do lado dele deve ser o irmão, e pelo que ele ouviu, esse mano morreu no final da terceira quest. O Serhan chega lá perguntando se tava tudo bem sentar do lado deles, e o mano aceitava de boa, falando que ninguém sentaria aqui perto dele, já que todos os Safari evitam eles. O moleque linguarudo já vai falando que é bom o ovo esquerdo dele, porque essa gente também vai evitar eles. Mas nessa hora a galera chegou e se apresentou. O cara meio cegueta é o Song Shang e o irmãozinho é o Song Si. Ele vem apertando a mão do Serhan, falando para se darem bem para completar a terceira quest. Apesar dele parecer um player normal por fora, tem alguma coisa incomodando. Daí ele vem perguntando se isso é mesmo uma espada, e mesmo que ele use mais como uma bengala porque machucou os seus olhos, ele pode lutar muito com ela. E só de ouvir isso, o Song foi mandando ele parar de falar dessas histórias. Mas no final o moleque acabou mandando ele pra bosta e foi dormir, tipo aqueles adolescentes rebelde. Daí depois ele começa num assunto de que faz pouco tempo que eles fugiram daquele cara, e esse mano que eles fugiram é o sentinela que comanda esse lugar, o Iron Hule. E só de ouvir essa informação, o Serhan já ficou pirado, porque a única sentinela que comanda essa área em Seul deveria ser o Orga, aquele dragão que ele matou. Mas aqui não tão longe tem outra sentinela, e por isso deve ser por causa dele a razão da quest ter mudado e Hillsong Se estar desse jeito, já que esse mundo é um jogo onde os admins gerenciam o servidor, mas não significa que eles sejam os reis desse jogo. Acima deles está a lei controlando todos os jogos do universo do sistema, e pode ter sido o sistema que deixou tudo assim, já que o sentinela é um monstro oculto que o sistema mesmo coloca. Então nesse pensamento eles deitavam para dormir, imaginando que deve tomar cuidado de agora em diante. A mina tava roncando ali do lado, até que algo estranho tava acontecendo, o Song tava saindo das muralhas. Os caras que estavam de guarda explicam que não vão acompanhar ele por já ser tarde da noite, mas ele fala que tá tranquilo, já que conhece a região. E desse jeito os caras deixaram ele ir embora, e como um observador tava seguindo ele, isso ficou meio estranho. Então ele entrou na comunidade dos deuses e veio falando com a nossa Coringadas. Ela fala que ele parece mais ativo no chat, daí o nosso safado veio pedindo pra olhar pelo observador dela um pouquinho. Ela aceita, mas pergunta o porquê antes, e na verdade tem um player que ele tá interessado, só que ele não tá aceitando de jeito nenhum. A Coringa veio ligando a tela falando desse player que vem andando com a sua avatar, e ultimamente muitos deuses tentaram com ele, mas esse mano rejeitou todo mundo. E como a sua avatar tava dormindo, ela vai emprestar de boa, mas se ele tiver outra informação boa daquelas, era pra falar com ela primeiro. E ele na verdade queria saber pra onde o Song saiu, e assim ele achou o Segueta com o observador da Coringas, e do jeito que ele pensou, isso não era uma pausa pra ir no banheiro, esse mano tá reportando alguma coisa. O mano perguntava se houve algum incidente especial hoje. Ele falou que nada diferente além de 2 players que apareceram. O Corvinho falou pra continuar olhando e se tentarem alguma coisa era pra reportar imediatamente. E aí o monstro saiu voando enquanto ele se ajoelhava no chão. Até a Coringa ficou impressionada com essa pérola que eles acharam aqui, enquanto o Serhan tava pensativo, porque pelo que o Song Si disse na outra vida, o seu irmão era virtuoso e se sacrificou para salvar ele. Daí no outro dia, o Serhan saiu perguntando pra geral do Safari e tava pensando que reunir informações não é tão fácil quanto parece, já que tudo é similar à sua vida passada, menos uma coisa, aquele miserável chamado Iron Hule, um monstro que tem uma pele sólida muito rígida, e por causa da habilidade que aumenta seus status de defesa e ataque à medida que ele come
metal, e mesmo com as skills atuais, o Serran não conseguiria causar danos nele, e por isso esse sentinela tá deixando a situação complicada. A mina chegou perguntando se por acaso ele não tava pensando em eliminar aquela sentinela, mas agora isso é muito além do seu limite ainda, e como ele tava falando assim, ele provavelmente vai atrás dele depois, e de qualquer jeito, se tudo correr bem, vai dar certo. E no caso do Song Si, ele não vai ficar melhor mesmo que eles sentem algo, e por isso ele vai deixar ele pro templo curar as suas mágoas. Então agora ele decide que vai dar uma saidinha porque tem alguém que ele precisa encontrar. E enquanto isso, a mina vai ficar de olho naqueles dois até ele voltar. Daí na hora que ele foi saindo, vamos até o castelo do Caras, que tava todo chapado no chão. Até que o Iron Hully chegava. O Caras dizia que ele se divertiu muito com aquele cara que conseguiu os 3 carimbos, já que muitos tremem de medo para conseguir 2. E o Hully fala que esse era o caso até ontem. Um novo recorde de 4 carimbos apareceu e não são como os 2. Ele se perguntava se isso era mesmo possível sem a ajuda de algum deus, mas os 2 passaram de boaça, e se isso continuar eles vão conseguir os 5 carimbos e finalizar a missão ainda hoje. E se um astro como ele se envolver tão cedo vai ser complicado. No final ele mandou deixar humano, já que seria melhor que pelo menos 2 players completem a missão, já que o número que tentam completar está diminuindo cada vez mais, e se pelo menos 2 completarem, os outros players seriam encorajados a fazer o mesmo e sair desse parque. Então como é assim, o Hully foi saindo para sua patrulha. O próprio Caras pensava que ele era um idiota quando o viu na primeira vez, e por isso foi muito engraçado ver ele implorando pela sua vida. E mesmo com isso, o motivo dele ter sido adicionado é um mistério, nem mesmo o GM da Coreia sabe. Daí ele manda o Hully se divertir com os insetos. E o Serran, claro, tava indo na mesma rota que ele patrulhava. Até que ali na frente ele finalmente chegou. Um enorme elefantão falando que matar um idiota comum não tem nenhuma graça. Ele levantou a mão e veio marretando no chão. O Serran desviou e passou cortando os pés, mas não tem como causar dano nem com a espada revestida, já que esse bicho é muito duro. Ele partia pra cima de novo, enquanto o monstro falava que mesmo que ele não tenha liberado todo o seu poder, ele não imaginaria que existiria outro player como esse. O Serran passava cortando e o monstro tava reclamando porque ele não falava nada, o cara era poucas ideias mesmo. E ele todo perguntava se os sentinelas são tão tagarelas assim e mandava ele vir pra cima logo. O Hully veio puto no socão One Punch, mas o Serran passou torando o braço dele por cima, já que esse monstro tá cheio de aberturas por ele ser gigante. Ele ataca e ataca, mas mesmo com os golpes acertando esse monstro, ele não tomava dano. E como a espada não perdeu a durabilidade, o corpo dele não deve ser mais duro do que o oricalco, o que significa que apenas falta força pro Serran. Ele foi nas pernas pensando que o monstro teria uma fraqueza, mas nada, ele veio mais puto ainda pra cima. E o Serran só tá conseguindo lutar contra esse cara porque ele tá com os status maximizados, senão não dava não, rapaz. E por isso ele não pode matar o Iron Hully agora. E se ele já é poderoso assim, os status do Caras deve ser ainda maior. E como ele tá planejando matar o Caras aqui, não vai ter outro jeito além de comprar a DLC do primeiro round. O monstro esgoelava perguntando aonde ele estava, mas ele chamava o Iron Hully de lesma, que vinha puto dando trombadas pra todo lado. Mas enquanto isso, o Serran já tava bem longe, já que não tinha jeito de matar esse monstro do jeito que ele tá agora. Ele precisa de um golpe fatal. No final só tem o caminho de você se inscrever no canal pra ajudar o tio Slash a chegar em 200k logo. Faz a boa aí pra nós. Daí voltamos na mina que tava no safari com o cara cegueta perguntando se ela era irmã do Serran. E na verdade é claro que eles não são, já que o sobrenome é diferente. Ela até perguntava se os dois ali são mesmo irmãos, já que a maioria briga e que só Deus é a causa. Ele dizia que tinha perguntado isso porque viu que o Serran era incrível, já que ele conseguiu 4 carimbos. E a outra vem se gabando porque ela também tem 4. Até que o nosso brabo chegou lá atrás assustando ela porque ele surgiu do nada. O cegueta conta que tava falando dele agorinha. Ele queria saber como os dois se conheceram, mas ele falou na tora, uai, a gente pegou ela roubando um banco. E vem chamando o cegueta pra falar alguma coisa com ele em particular. E pergunta se ele quem tá mandando as informações pro Iron Hully. E na mesma hora o cara já apontou a espada perguntando como ele sabia disso. E é claro que a gente dá nossos pulos, né? Mas o ponto é que ele quer perguntar uma outra coisa, o que significa que ele deveria vir pra cima com tudo, pro Serran analisar as habilidades e tudo que ele é capaz. O cegueta veio com a espada em todas as direções e mesmo que ele seja cego, ele é muito bom. Ele para falando que o Serran foi tão arrogante, mas agora ele só tá desviando, e se ele não tem nada a dizer, a única resposta seria matá-lo. Aí ele já guarda a espada e vem sacando de novo, mas o Serran segura com a ponta dos dedos, falando que então a esgrima dele já está
está desse nível. E o cara tava ali nem fudendo que esse maluco parou a minha espada com apenas 2 dedos. E só de ver esses movimentos, ele percebe que o Segita tem status bem altos pra quem não é um avatar. Ele vem de novo e o Serran vai desviando de tudo, até que ele cansava perguntando que porra era essa. E na verdade essa luva é muito boa. O Serran perguntou por que ele tá sendo um espião mesmo que é forte desse jeito, e queria saber se o motivo era o irmãozinho dele. O Ironhully deve ter prometido deixar ele vivo se o Segita ajudasse. E foi isso mesmo, quando ele encontrou o monstro ele lutou, mas aquilo não pode nem ser chamado de luta. Ele foi um brinquedo na mão daquele monstro, e por isso ele não teve escolha a não ser aceitar aquela proposta para salvar o seu irmão. Mas segundo o Serran, ele tem planos de fazer algo nesse momento, e tendo ele com a gente pode ter uma vantagem em descobrir o que o Ironhully vai fazer. Aí o cara já foi doido perguntando se ele vai tentar enfrentar o Ironhully, porque isso é impossível. E o Serran sabe disso, já que ele acabou de trombar o elefantão. Porém, isso significa que eles não podem matar ele agora, não que isso nunca vai acontecer. E de qualquer jeito, é pra continuar o que ele estava fazendo e passar as informações pro Serran também. E é claro que ele vai ter que contar tudo por irmão dele também, porque é a pessoa mais importante. Daí eles contaram pro moleque, que ficou agitado, perguntando como ele pode esconder uma coisa dessas. Enquanto a mina pergunta se foi por isso que ele tinha pedido aquilo mais cedo, e perguntava o que ele vai fazer agora em seguida. E é claro que agora estamos no plano de matar o sentinela Ironhully. Ela chama ele pra ir completar a quest, mas agora não é uma boa ideia. Daí depois o Leque veio perguntando se eles vão mesmo enfrentar o Ironhully, e pelo que o Segita disse, eles têm apenas uma semana, e esse é o porquê dele precisar da ajuda do menino. Ele perguntava se ele quer criar uma arma que pode matar o Ironhully. O moleque todo animado falava que com certeza. Daí ele trouxe logo o pacote de produção básico de equipamentos e mandou um migué que tinha recebido de uma quest mais cedo e pergunta se com isso ele pode forjar alguma coisa. E por isso ele vai fazer uma para testar, enquanto a mina vai fazer um escudo para barrar outras pessoas. E ela toda, como é que tu sabe disso? E na verdade isso é porque a habilidade da mina é distrair as pessoas. Então ela veio usando a distorção espacial desaparecendo com todo esse lugar, enquanto o Serran lembrava que essa é a razão de ninguém achar ela uma vez que ela sumisse na sua vida passada. O Serran foi dando algumas coisas pro Zoiudo derreter e fazer alguma arma, aí ele perguntava espada, lança ou alguma faca, mas na verdade não é nada disso, e ele vem entregando uma folha de projeto que o cara ficou assustado, porque é a primeira vez que ele viu uma coisa dessas, e essa é claro uma arma que pode matar o sentinela Ironhully. Mas isso a gente vai ter que deixar para uma próxima parte. Eu já tenho o roteiro pronto, então só depende de vocês baterem a meta de 6.000 likes e comentar o Deus do sistema. E se quiser mais ainda, ajuda o Tio Slash a chegar nos 200k e se inscreva para não perder a próxima parte, porque assim vamos ficando com aquele que viu o fim do mundo, mas voltou para mudar tudo.